1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e hoje eu vou falar sobre o meu tema favorito na maternidade, a amamentação. E eu sou a Fernanda, a louca das tetas. Temos duas Fernandas hoje, vamos numerar Fernanda 1 e Fernanda 2 aí pra ficar não mais vai fácil. dar bug aí, duas Fernandas. Enfim, hoje a gente vai falar sobre a amamentação na Alemanha, falar aí sobre as diferenças, alguns fatos curiosos e aí vendo a comparação com o Brasil e a Alemanha. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Quem é você na fila do Biergarten, Fernanda 2? Meu nome é Fernanda, eu sou consultora de amamentação, sou fonoaudióloga de formação, tenho 2 filhos, sou casada e moro aqui na Alemanha há 12 anos. Eu sou aquela... 12 anos! Eu sou aquela que vai ao Biergarten e não bebe cerveja. E eu costumo pedir um delicioso Riesling ou um Sekt, para quem não sabe, é o vinho branco ou espumante. E eu também vou para comer, né? O clássico Currywurst. Claro. Currywurst, né? A comida mais alemã, só que não, né? Eu sempre faço a piada, né? Que é a comida mais comum da Alemanha, mas não tem de alemão mesmo, só tem linguiça, né? Porque o resto é tudo importado, né? Galera, o Babycast tá chamando. Daqui a pouco eu volto aí pra gravação. Hoje o tema do podcast é amamentação. Nós vamos conversar um pouquinho com a Fê. Ela vai explicar um pouquinho pra gente quais são as diferenças entre o Brasil, entre a Alemanha. Eu vou dar falar um pouquinho sobre a minha experiência com a amamentação também aqui na Alemanha, o que tem no Brasil, o que não tem. Para começar, Fê, logo que eu tive o Benício, eu passei por uns problemas de saúde e eu não conseguia amamentar ele com o meu leite porque eu estava tomando antibiótico. E todo mundo me perguntava no Brasil porque eu dei fórmula para ele uns um mês e pouco. Por que você não vai no banco de leite? E eu até cheguei a pesquisar, perguntei no hospital, mas ninguém me falou. Isso não existe aqui, banco de leite? Não. Tipo que tem no Brasil? Não, existe banco de leite na Alemanha, tá? Existem sim vários bancos de leite na Alemanha, mas o foco deles não é o suporte para mães que, por exemplo, não podem amamentar, tá? Então, assim, o suporte deles é voltado para os bebês prematuros. Que interessante. Sim. Né? Então, esses bebezinhos que nascem com 1,2 kg, né? 1 kg, que nascem lá por 22, 23, 25 semanas, né? O foco deles são esses bebês, tá? Então, é diferente do Brasil. Tá? E mesmo no teu caso, se você tivesse tido o Benício no Brasil e tivesse ido a um banco de leite, também dificilmente você conseguiria uma doação de leite, tá? Por quê? Porque o foco no Brasil também é para prematuros. A quantidade... Nossa, eu não imaginava isso. A quantidade que eles recebem, né, de doação é muito pouco. Então, eles têm que dar prioridade, né? Então, a prioridade deles os bebês prematuros. E aí, para quem não sabe, eles pegam nesse leite de doação, eles fazem uma bateria de exames na mãe, fazem baterias de exames no leite, e aí esse leite ele é passado por um processo de pasteurização antes de chegar no bebê, tá? Nossa, que interessante. Então o leite ele não vai cru para a pessoa, né, para o bebezinho. Então ele passa por todo esse processo. E também essa diferença, né, do Brasil, da Alemanha, é que assim, no Brasil a gente faz a doação e tem toda uma orientação em relação ao manejo, né, como manipular esse leite. Tem propaganda, né, na televisão, Isso. Eu já vi. E aí a pessoa pode fazer a ordenha em casa e eles mobilizam até o corpo de bombeiros para ir buscar na tua casa o leite.
Nossa, que interessante. Diferentemente da Alemanha, que a grande maioria dos bancos de leite, você tem que ir até o banco de leite e fazer a ordenha lá. Ah, entendi. Então, assim, que eu já até mandei mensagem para eles, Difícil né? pra mãe. É difícil, né? Uma mãe que tenha disponibilidade para ir e fazer essa ordenha, né, lá. E também cada banco de leite trabalha com uma faixa etária, isso também é diferente. Então, tem banco de leite, por exemplo, que não aceita leite de mães doadoras acima de 1 ano, que o bebê tenha mais de 1 ano. Então, nossa, que interessante. Então, assim, tem vários detalhes. Para quem quer ser doadora de leite na Alemanha, você precisa entrar no site lá deles, que aí eu posso deixar o site com vocês. Frauenmilch Bank, alguma coisa assim, eu preciso pegar o site. Eu mando para vocês o site e aí você busca um banco de leite mais próximo da tua casa. E aí lá você vai se informar sobre as regras, porque é diverso. Cada banco trabalha de uma maneira. Como tudo na Alemanha, né? Cada prefeitura, cada cidade tem uma regra diferente. Isso. Mas eu queria aproveitar que você falou sobre o antibiótico, né? Que você chegou a tomar. Isso é uma outra diferença, eu acho, aqui na Alemanha. Muitos médicos, infelizmente, eles não têm, às vezes eles não sabem muito bem qual medicamento é compatível com a amamentação. Eles têm muito medo. Então, como eles têm medo, assim, de se comprometer, né, vai que dá alguma coisa errada, eles não recomendam você amamentar ou recomendam você fazer o desmame. E aí, para isso, né, que eu sempre indico que tem um site chamado elactancia.org. Lá você digita, né, o nome do remédio, não o nome da caixa do remédio, mas o nome da composição do remédio e sai lá certinho se você tem risco ou não de passar esse medicamento para o bebê, né? E se ele é compatível com a amamentação. Eu acho que foi até tu que passou esse site para mim no ano passado e eu pesquisei o antibiótico. O meu realmente, por um período curto de tempo, ele não podia tomar, só que assim, até hoje eu tomo antibiótico, eu faço uso contínuo, daí não tem problema nenhum amamentar. Mas naquele que era muito forte, não podia. Esse site ajudou muito porque realmente aqui eles têm muito medo. Até esse que eu tomo hoje, eles ficaram pesquisando, e eu vi no Brasil que não tem nenhum problema, que não passa pro bebê. Legal desse site também é que se você acessa ele pelo computador, é que no canto direito aparece até sugestões de substitutos daquele antibiótico. Entendeu? Nossa, que então, pelo celular você não interessante. consegue esse acesso, mas pelo computador, se ele dá, por exemplo, amarelo, né, que é um risco médio, ou vermelho, que é alto risco, na lateral direita ele aparece um possível substituto. E aí, claro, o médico é que vai decidir se você pode, né, substituir ou não, que é bem legal. Nossa, muito legal. Depois tu passa para mim o site que eu vou deixar aqui, que eu sei que várias mãezinhas, logo depois do parto, acontece alguma infecção, alguma coisa que às vezes não pode tomar, precisa tomar o antibiótico e muitas vezes acabam desmamando, né? Tão precoce. E não só antibiótico, né? Acho que falando também um pouco da parte de sanidade mental, né, da gente, a gente está vivendo agora num momento assim tão complexo e muitas mulheres precisam de uma medicação, um ansiolítico, né, ou antidepressivo. Existem muitos medicamentos compatíveis com a amamentação, sabe? Muitos mesmo, né? Acho que talvez eu sou a grande maioria. Então, assim, não é um motivo, assim, né, para você desmamar, né? Então, assim, tem como buscar algo que seja compatível com aquela sua realidade. Claro que vão ter casos específicos, como foi o seu caso, e que daí saem dessa regra, mas de forma geral existem muitos medicamentos compatíveis com a amamentação. Muito legal. E uma outra dúvida,
Você falou que existem esses bancos de leite, né, aqui também. E existe uma campanha também de doação de leite, como tem no Brasil, ou não? Isso é uma outra diferença, né? Assim, a questão da campanha, tanto para o aleitamento quanto para a doação de leite, né? Não tem, né? Assim, a gente não vê, assim, essas campanhas como tem no Brasil, doe leite. Sim, muito forte, né? Ou amamentação, leite salva-vida. Amamentação, melhor alimento, né, e tal. Assim, a gente não vê isso aqui, né? Mas por outro lado, né, que negócio, a gente vê um monte de propaganda de cigarro, né? Então, assim, de cigarro, de cerveja, de bebida também. E aí a gente acaba entrando num tema aí bem delicado, que é, né, o que dá dinheiro, né? E o cigarro, essas coisas dá dinheiro. E amamentar não dá dinheiro, né, minha gente? Amamentar é grátis no sentido de que você não paga, né, pelo leite. Então, claro, para a indústria não é interessante que as mães amamentem. Quanto mais elas consumirem da indústria, é muito melhor. Sim, com certeza. Né? Sim, fora que é caríssima a fórmula, né? Se a gente pegar aí uma média de que uma lata, né, um pacote de fórmula aí aqui custa em média 15, 17 euros, e um bebê, ele toma uma dessa a cada 3 semanas ou menos, né? Depende, né, da idade do bebê também. Eu acho que menos, quando é pequenininho toma mais mamadeiras, sim, né? Então, você tá falando aí de um gasto fixo aí de pelo menos uns 30 e poucos euros aí por mês, né? Por mês, né? Eu já fiz esse cálculo, eu já fiz até esse cálculo uma vez, que o valor que eu cheguei foi que se a gente pensar que a gente vai ter que gastar com a fórmula, com a mamadeira, aí você não vai ter uma, você vai ter pelo menos 3, 4, né? Sim, porque a mudança dos bicos a cada 3 meses. Uhum. Aí você vai comprar um esterilizador para ser mais prático, né? Para esterilizar essas coisas. A conta que eu cheguei em 1 ano, dá para você ir pro Brasil e voltar. Eu imagino que é bem caro mesmo. E aqui, eu acho que é como no Brasil, né? Quando um nenenzinho nasce prematuro, ele é dado a fórmula dada através de uma sonda para ele, né? Depende muito, né, de cada caso. Depende da imaturidade desse bebê. Se a gente está falando em bebês muito prematuros, né? Então, que nascem de 25 semanas, 27 semanas. São bebês que, sim, irão para sonda, né? Uma sondinha até no estômago, e aí vai depender de cada hospital a questão da amamentação, né? Então, assim, esse incentivo e, na verdade, o apoio também à amamentação é muito diferente para cada hospital, depende do hospital aí. Então, assim... Eu sei que eu conheço 2 pessoas que tiveram aqui com os nenéns nasceram até ano passado, pertinho com o Beni. Ficaram na UTI, até no hospital que eu ganhei, e foi dado fórmula. Por isso que eu te pergunto, por isso que eu imaginei que não existia leite materno, sabe? Porque nem teve opção, já foi dado logo uma mamadeira. Se esse hospital ele não está atrelado a um banco de leite, por exemplo, não tem muito o que fazer. Ou é a fórmula, ou é a mãe extrair o colostro, né? Então, assim, aí vai depender do tipo de apoio e do sistema que o hospital trabalha. Então, assim, a grande maioria das mulheres que querem amamentar e seus bebês nascem prematuros, é uma guerra. Elas querem... É uma guerra para elas conseguirem dar o seu próprio leite pro bebê, assim, porque... Eu imagino. Assim, as histórias, claro, né? As histórias que chegam até mim... Tem exceções, né? Claro, tem exceções sempre, mas as histórias que chegam até mim, a grande maioria são histórias, né, de não muito boas, né? De que eles... não,
não dá o teu leite, ou você está extraindo muito pouco, ou não é suficiente, né? O neném tá com... Foi o que aconteceu comigo. Meu filho nasceu, ele saiu, como eu fiz cesárea, com 5 dias, ele já tava dando fórmula no hospital e já colocaram uma chupeta na boca dele, sabe? Falando que ele tava com fome. É. Só que assim, como é que ele tá com fome? Tipo, a mãe tá... Ele tá achando que ele acabou de nascer. Sim, sim. Sabe? Tanto que assim, essa chupeta, não posso nem me ver, que tem falta com ele, que nem foi eu coloquei, eles nem pediram autorização, sabe? Saíram colocando uma chupeta na boca do meu filho. E isso é uma coisa assim que, né, não deveria, né? Se a gente pensar em aleitamento, a gente tava falando até outro dia sobre isso, os bicos, de forma geral, eles podem atrapalhar, né? Principalmente esse início da amamentação, né? Então, a ideia é que a gente realmente dê o suporte para que essas pessoas possam extrair o máximo, né, de leite ou de colostro para servir para esses bebês. Então, por exemplo, o que às vezes não encaixa muito é que se a gente pensar que o estômago do bebê cabe 5, 7 ml, por que eles vão dar uma mamadeira de 30 ml, né, para um bebê de um dia? Né? Então, assim, você ter essa informação, né, e se preparar para esse tipo de informação, até na gestação, é importante para que na hora que aconteça esses imprevistos, né, aqui na Alemanha, você estando num hospital, seja lá onde você for parir, para que você tenha conhecimento e fale, não, ele pode estar chorando de fome? Sim, pode estar chorando de fome, mas, né, vamos raciocinar. E aí, nesse pós-parto e nesse momento muito vulnerável, às vezes a gente também não consegue, não tem nem forças para poder lutar com isso, né? Mas é importante, assim, ter essas informações para tentar lutar ao máximo por aquilo que cada família deseja, né? Eu sempre falo, claro, isso tudo que a gente está falando aqui sobre amamentação é desde que as pessoas desejem, né? Sim, com certeza. A pessoa tem que querer muito amamentar. Eu lembro que depois, quando eu mudei de hospital no ano passado, que era um hospital maior, até uma consultora de amamentação foi no quarto falar comigo. Nossa, ela me deu uma cartela ali, ela deixou o telefone dela pessoal comigo, disse que eu podia, qualquer dúvida, tirar com ela. Ela me ajudou muito, muito, muito mesmo, sabe? Porque ela... incentivando a continuar um mês fazendo a ordenha, jogando leite fora, para o leite não acabar, sabe? Eu devo muito a essa consultora de amamentação alemã, que foi no quarto. Nossa, ela me ajudou muito, assim, sabe? Porque até para depois pro bebê pegar de novo o peito, né? Porque como ele está acostumado com a mamadeira, isso para mim foi outro trabalho muito difícil para mim. Ele pegar de novo, eu tentei várias coisas, até que de repente ele esqueceu a mamadeira e ficou no peito de novo. Nossa, não, realmente é uma baita história de superação, né? Porque você estava lá vulnerável e junto disso a questão, né, dos problemas renais e não sabia muito bem o que fazer, e aí não, para de amamentar, dar mamadeira, aí retomar essa amamentação. Eu falo, gente, é muita garra mesmo, né? Muita garra. Querer muito. Nossa, mas assim, quando eu tava grávida, meu maior sonho sempre foi amamentar. Eu sonhava que estava amamentando, sabe? Esse era o sonho da minha vida, amamentar um bebê. Ai, é gostoso. Depois que passa, né, esses perrengues, assim, né, e as primeiras dificuldades, que isso acontece, né? Poucas as pessoas que não têm dificuldade no início. Estima-se que 80% ou um pouquinho mais de pessoas vão ter dificuldade na amamentação. Inclusive eu fui uma delas, né, mesmo já sendo formada como fonoaudióloga, eu sabendo como era, né, como era mais ou menos amamentar, pelo menos na teoria. As minhas 2 experiências, por motivos diferentes, foram também bastante, assim, complexas e desafiadoras. Eu, assim, fiquei bem ruim mesmo, e foi
através de uma consultoria de amamentação que tudo mudou, né, pra mim. E aí eu pensei, falei, não, eu vou estudar esse negócio aqui para ajudar também outras outras pessoas, mulheres, né? E aí juntei também um pouquinho aí do meu conhecimento como fono para poder exercer, né, essa profissão, exatamente. Sim, e eu vejo que, pelo menos nesse segundo hospital que eu fui, era um hospital que eles eram muito a favor do aleitamento, assim, como tinha profissionais que eram consultoras de amamentação lá, sabe? É um hospital totalmente diferente do outro que eu tinha escolhido para ganhar meu filho. Então, aqui na Alemanha, né, isso também vale de dica, assim, para quem está ouvindo, para você ter uma assistência legal de amamentação, claro, a gente nunca sabe quem vai te atender, assim, a gente já foi falado várias vezes que essa assistência ao pós-parto ou do parto mesmo é o plantonista que vai ali te atender, mas os hospitais que têm o certificado, né, o selo de certificação Amigo da Criança, que é o Baby Freundlich Krankenhaus, eles são hospitais que passam por um crivo, assim, em relação ao aleitamento. Então, isso é muito legal. Tem muitos hospitais que dizem que eles são baby freundlich, né? Porque, claro, todo hospital que tem maternidade, eles são amigos do bebê, vamos dizer assim, mas você tem que buscar pelo selo. É um selo da Unicef, né? Que tem, assim, tem uma figurinha, um selo da Unicef, que certifica aquele hospital como Baby Freundlich Krankenhaus, né? Como Baby Freundlich, amigo do bebê, tá? Poxa, que legal, eu não sabia disso. O hospital que eu fui só que provavelmente não tem o selo, então. E aí você consegue acessar a página da Organização Mundial da Saúde. Se você digitar Baby Freundlich Krankenhaus no Google... depois passa para mim, pra gente deixar aqui pro pessoal. E aí você digitando lá esse site, você entra lá, coloca o seu CEP, né, aqui da Alemanha, e aí aparece uma lista de todos os hospitais certificados. Poxa, que legal! E desde quando? Olha quanta informação! E desde quando eles são certificados? Então, por exemplo, para você ter uma ideia assim da certificação, tem que ter um número de enfermeiros que tenham feito um curso de amamentação básico. Então, toda a equipe de enfermagem, quando ela é admitida, ela precisa passar por um curso de amamentação básico, né? Nesses hospitais entra fórmula, mas de forma geral, assim, não é para entrar nenhum tipo de bico artificial. Então, por exemplo, chupeta não é para entrar, bico de silicone não é para entrar, sabe, nesses hospitais. Não pode ter. Nossa, bem interessante. Não pode ter propaganda de fórmula. Então, às vezes, você vai em algum tipo de consultório médico, algum lugar, não sei se isso já aconteceu com você, você recebe um papelzinho de uma marca, por exemplo, de fórmula. Não pode, em hospital amigo da criança, não pode. Né? E eles têm um passo a passo, que são os 10 passos para promover o aleitamento, né? O sucesso da amamentação. Então, bebê nasce, se ele tá bem, ele fica no colo da mãe, faz contato pele a pele, estimula seu aleitamento. Então, eles dão um suporte melhor para a amamentação. Muitos desses hospitais têm consultora também. Então, fica a dica, assim, para quem quer parir e quer amamentar na Alemanha, e se possível, vão para um hospital amigo da criança, que vocês vão ser, assim, melhores atendidos nessa área. Nossa, com certeza. A gente vai deixar o link aqui embaixo para as mamães, futuras mamães, até quem vai ter uma nova gestação, sim, né? Nossa, bem interessante. Sim. Tem aquele teste da linguinha também, que é feito aqui na Alemanha, né? Não sei se isso é feito no Brasil também. Então, essa é uma diferença também entre Brasil e Alemanha. Na verdade, a Alemanha não tem teste da linguinha, tá? Não. Não tem? Então, quais são os testes que fazem no bebê aqui, né? Então, é o teste do pezinho, aquele que ele tira o sangue ou do pezinho ou tira o sangue da cabecinha. Normalmente é o teste do pezinho, o teste da orelhinha, que é aquele
Sim. da sondinha no ouvido, eles fazem. Aí, por exemplo, o teste dos olhos normalmente é feito com o pediatra lá na U3. O pediatra dá uma olhada nos olhos e tal. Você tem que pagar, né? Não sei essa coisa dos valores, mas eu sei que eu sei que eu fiz no meu filho, não estava é particular. E então, e o teste da linguinha, que é se tornou uma lei federal no Brasil a partir de 2014, 2015, que é até recente, não tem na Alemanha. Né? O Brasil é o único país que faz uma triagem da linguinha dos bebês em ambiente hospitalar. É o único país do mundo. Nossa, que legal! É o único país do mundo. Então, nenhum outro país faz esse tipo de triagem, né? Que é esse teste da linguinha. Deve ser bem importante esse teste, né? Sim, ele é importante porque ultimamente tem se estudado mais sobre a língua presa e os impactos da língua presa no bebê, na criança e no adulto. Então, a língua presa, ela não impacta somente a amamentação, né? Ela pode levar, né, isso para o resto da vida adulta também, né? Então, que tipo de problema? Então, primeiro é a amamentação, porque é como o bebê se alimenta, certo? E aí, entra a amamentação no peito, mas entra também bebês que mamam na mamadeira. Bebês com língua presa também têm dificuldades de mamar na mamadeira. Até na mamadeira? Até na mamadeira. Até na mamadeira. Nossa. Então, assim, outras dificuldades, respiração. Então, é um bebezinho que vai ficar mais com a boquinha aberta, que pode levar um bebê a respirar mais pela boca do que pelo nariz, né? Aí, lá na frente, na introdução alimentar, na mastigação, então, se a gente parar para pensar, que a gente não para pensar muito nos movimentos que a gente faz, né? Mas se a gente parar para pensar os movimentos que a gente faz para mastigar, então levar o alimento de um lado para o outro, uma língua presa não consegue fazer isso. Então, para mastigar é uma outra coisa que pode impactar. Então, é uma criança que às vezes desiste de comer certos tipos de alimento, se cansa e desiste logo. Então, por exemplo, carne, não quer carne, porque é mais difícil de mastigar. Nossa, e não é só... Então, tem coisa atrás, não é só porque ela não gostou. Não. Às vezes ela não tá conseguindo. A gente tende a pensar, né, que é porque não gostou. Mas essa privação, né, do alimento, né, não necessariamente não é porque não gostou. Pode ser porque aquela textura é muito difícil para mastigar, né? Poxa, que interessante. E aí vão vindo as compensações. Então, por exemplo, a gente não espera que ocorra alguns certos tipos de movimentação quando se está mastigando ou quando está engolindo, por exemplo, né? Então, você vai engolir, você engole, a sua língua trabalha, você engole. Uma pessoa que tem um problema, por exemplo, com a língua ou um problema de deglutição, ela sempre vai ter um apoio. Por exemplo, ela pode engolir com o pescoço, fazendo assim, ó. Nossa, que interessante isso. Isso é um movimento compensatório para ela conseguir engolir aquele bolo que ela mal conseguiu mastigar. Nossa, bem interessante. E agora tem tido mais estudos agora relacionados ao sono, a um sono mais difícil, mais conturbado, correlacionando com a língua presa. Meu Deus, e uma coisa que eu acho que ninguém quase vai pensar, que a linguinha presa vai causar isso. Sim. E aí a gente entra na parte que é a parte mais complexa do ser humano, que é a fala. Então, se a gente pegar, né, os mamíferos, né, todos os animais, nós somos os únicos que falamos. E eu não sei se você já viu, mas existem até, como chama? Como se fosse um raio-x ao vivo, que mostra a pessoa falando ou cantando, e aí a pessoa vai se movimentando e dá para você ver a língua, como ela faz. É bem interessante. E aí, se você perceber que na fala você faz muitos movimentos complexos, e eles são movimentos rápidos e precisos. Então, para um bebê
evoluir para tudo isso, né? Ele tem que passar por várias evoluções aí e ele vai aprendendo, né? Sim. Com a mastigação, ele vai aprendendo, né? Experienciando o ambiente e tudo mais. E aí ele chega lá na fase adulta. Então, depois dos 7 anos, quando ele adquiriu todos os sons da fala, ele tem essa língua mais móvel. Então, uma língua presa vai impactar na fala. Nossa, que interessante. Eu tenho uma amiga que ela disse que ela foi ver agora que a filha dela tá com 8 anos, 9, que tem a língua presa porque ela tinha dificuldade de falar, e somente agora que foi no dentista que daí identificou. Sim. Daí tá fazendo fonoaudiólogo para tentar melhorar. E essa coisa da língua presa não é assim um bicho de 7 cabeças, sabe? Assim, é uma coisa que vem lá dentro da barriga, então é de uma formação mesmo. Não é uma má formação, não é isso. Mas é uma membrana que ficou ali, que deveria ter sido, né, separada. Então, quando a gente forma toda o nosso corpo, a língua, ela é formada embaixo, aqui junto com a mandíbula, grudada. E aí, aos poucos, ela vai se desprendendo e por isso que ela fica solta. E aí, nossa, que interessante. Ocorre uma falha nessa separação da língua com a mandíbula. Aí, por isso que fica uma língua presa. Fica uma pelinha ali, né, que deixa ela presa. E aí, isso pode levar aí pro resto da vida, né? Se não for identificado. E até o desmame precoce, porque o bebê não consegue mamar e acha que simplesmente... Os bebês e as crianças, os adultos, todo mundo vai dar o seu jeitinho para tentar, porque assim, meio que como se fosse sobreviver mesmo. Então, o bebê que mama, né, ele vai dar o jeito dele para tentar compensar isso e extrair o leite. Mas nem sempre ele vai conseguir, né? E aí a gente tem uma outra pessoa que tá ali dando mamar e que muitas vezes causa dor, né? Então é aí que muita gente pega a língua presa. Tem outros sintomas também que podem acontecer, mas muito se pega pela dor. E aí depois vem as outras coisas, né? Mastigação, respiração, a fala. E o procedimento é cirúrgico. E é um procedimento simples. Tá, assim, e de baixo... Ele é um procedimento cirúrgico. E de baixo risco também. Mas isso é feito até quando é bebezinho? Sim, com dias de vida. Nossa, que interessante isso, não imaginava. É bem tranquilo. Então, assim, a minha história de amamentação, minha segunda história de amamentação, ela tem tudo a ver com a língua presa, porque meu filho nasceu com língua presa. Então, ele fez o procedimento, ele tinha 10 dias de vida. Poxa! Sim, 10 dias de vida. Não foi identificado no hospital, ninguém viu, ninguém olhou, ninguém sabia. E aí eu que olhei e eu falei, tem alguma coisa errada com essa língua. Eu olhei e falei assim, tem alguma coisa errada com essa língua, eu acho que ela é curta. E aí ele mamava em mim, ele acabou com meus peitos, assim, ficaram muito machucados. Imagino. E conforme ele mamava, ele estalava. Então ele perdia o vácuo. Querido. Ele perdia o vácuo. Então ele... Imagina pra ele. Tu sentia dor, mas imagina pra ele a dificuldade de um bebê. Ele perdeu muito peso. Ele chegou, assim, num peso, assim... o que eles chamam de risco, né? O peso de risco pra baixo. E ele perdeu muito peso porque ele não conseguia mamar, então ele perdia o vácuo. Ele tava mamando, aí ele perdia e fazia assim, ó. Ai, que pecado. Ele estalava. Tadinho. Aí foi que com 10 dias... Foi rápido, né? Assim, o processo foi rápido porque... Mas também porque eu tenho uma profissional e sabia, talvez outra mãe... Eu nem trabalhava com amamentação diretamente... Sim. Mas eu já sabia, eu olhei e falei, não, isso daqui tá preso. Aí que eu fui para um profissional, ele fez o procedimento, ele nem chorou. Aí é um anestésico local, né? Aí segura o nenenzinho embrulhado igual uma múmia, assim. Tadinho. Aí ele veio assim, entrou na boquinha, ele tava dormindo, ele entrou na boquinha, fez o corte, tudo. Ele nem chorou. Do mesmo jeito que ele ficou, ele dormiu.
Tu sentiu mais que ele? Eu senti muito mais do que ele, né? E eu sabia que o procedimento era simples, eu já sabia. Mesmo assim, né, naquela hora você é mãe, né? Você não é ninguém, você é mãe. Sim, imagina. Então, mas aí mesmo assim, demorou assim, acho que 1 mês pra ele mamar bem. Não, com umas 2 semanas ele recuperou o peso. Aí que ele veio recuperar o peso. Ele recuperou? 1 semana mais ou menos. 1 ou 2 semanas ele recuperou o peso, até que foi rápido. Mas a minha dor, essa sensibilidade, ela só foi passar quando ele fez 1 mês. Nossa, isso foi com 10 dias, somente com 1 mês que foi melhorar. Então, assim, ele tinha 10 dias quando ele fez o procedimento, então demorou umas 3 semanas para eu amamentar sem dor. É também uma conquista e uma luta, né? E aí depois, por conta dessa minha história, que eu falei, não, eu vou estudar esse negócio aqui e vou ajudar outras pessoas, porque devem existir muitas pessoas que desistem de amamentar por conta de dor. As 2 maiores causas de desmame é a dor e a falsa sensação de baixa produção de leite. Então, muita gente fala, eu acho que eu não tenho leite, né? Ou o bebê não tá conseguindo mamar direito, o que tá acontecendo? Então, essas são as 2 maiores causas de desmame precoce. Então, eu falei assim, não é possível. Como é que amamentar deveria ser para todo mundo, assim, de forma geral? E muita gente diz que não consegue, né? Essa era a minha pergunta. E aí, olhando as pesquisas, você pensar assim, poxa, 80% das pessoas querem amamentar, desejam amamentar. Por que só, sei lá, 30% consegue? Ou 40% consegue? Então, eu sempre me fiz essa pergunta. Então, eu falei, não, tanto no Brasil quanto na Alemanha ainda mais, né? A gente precisa propagar mais de que é possível, mas tem que ter apoio, tem que ter, né, um profissional do lado, muitas vezes, e que não vai ser instintivo. Antes fosse igual os animais, né, então da natureza. Sim. Que nasce, sei lá, a girafa nasceu, e aí ela já vai lá e mama, né, ou o cavalo, o elefante já vai lá e mama. Com a gente não é assim, né? Eu não sei se no Brasil existe também essas consultoras de amamentação, que nem eu falei, que me auxiliou no hospital, que ela vem até o quarto. Não sei se isso existe nos hospitais no Brasil, também nas maternidades. Então, o que a gente tem no Brasil não é uma consultora específica. Então, por exemplo, não é uma pessoa que é contratada para consultoria de amamentação. No Brasil, não. A gente não tem isso. O que a gente tem são enfermeiras que se especializam em amamentação e que daí dão esse suporte em amamentação nos hospitais. No pós-parto e junto na amamentação. Isso. E nos bancos de leite, no Brasil, é possível você também ter, como se fosse uma consulta, né? Tirar suas dúvidas e ter esse apoio na amamentação. Diferentemente daqui, que os bancos de leite não fazem esse trabalho. Diretamente num hospital. Ou né? Você tem que ir para um hospital ou buscar um consultor de amamentação privado. Sim, né? sim. Aí o trabalho da Rebame também é um pouco diferente, que tem rebames que, além da formação delas, elas vão se aprofundar na amamentação também e dar esse suporte. De forma geral, ela vai dar um suporte na amamentação em casa, mas não necessariamente ela vai se aprofundar nesse tema, porque o trabalho dela é muito rápido também de visita em casa. Sim, é muito rápido. Né? É muito rápido. Então, a gente... recentemente eu soube, né, que elas são pagas para visitas de 20 minutos. Sim. Então, como é muito rápido e a gente pensa que ela vai ter que olhar a saúde da mãe, olhar o bebê, pesar o bebê, olhar o umbigo. E acompanhar a amamentação, não tem nem como. É muita coisa. É impossível. Né? E aí, então, daí seria o trabalho da consultoria de amamentação. Outra coisa que eu achei muito legal, que é o aluguel de bomba de leite aqui. Como eu precisei extrair o meu leite, né?
Eu aluguei, eu fui, a minha ginecologista, até acho que foi no hospital, eles deram uma receita, eu fui até a farmácia, aluguei, e eu acho que era uma vez por mês eu tinha que ir lá tinha que ligar para falar que eu queria ficar mais tempo, acho que era durante 3 meses que pode alugar, mas muito legal que não precisa comprar a bomba, eles disponibilizam. Eu deixei um calção lá, um valor, e daí quando eu entreguei a bomba, depois de 3 meses, eles me devolveram um valor. Isso. De forma geral, qualquer pessoa pode alugar uma bomba hospitalar, tá? Qualquer pessoa. Oh, legal! Agora, para alguns casos específicos, o CRANQK paga esse aluguel. Então, tem uma lista, né, de todas as recomendações. Então, por exemplo, se você tem dificuldade na amamentação, né, se você está com dificuldade de amamentação, se seu bebê nasce com algum tipo de dificuldade, sei lá, uma síndrome, ou é prematuro, né? Então tem uma lista de casos. Para esses casos, você pega uma que justifiquem, né, o aluguel de uma bomba. Aí você pega como se fosse esse Ubervisum, esse encaminhamento, e aí você consegue alugar a bomba e o seu CRANQK você paga. Ah, entendi. Mas até uma coisa que não tem tantas bombas, pelo menos aqui onde a gente mora. Eu lembro que quando eu precisei, que eu fui fazer um exame que não podia amamentar, nossa, a gente ligou para umas 10 farmácias para conseguir uma bomba disponível, que todas estavam alugadas na época, sabe? Interessante. E eu não imaginava que fosse assim difícil, sabe? Eles falaram, se eu tivesse sorte, até foi numa farmácia perto de casa, que eles falaram que alguém tinha acabado de entregar a bomba. Interessante. Aqui, o que acontece também, às vezes não é nem na farmácia, às vezes você pega até o contato de como se fosse um consultor, né, da marca da bomba. E aí que legal, não sabia. E aí ele leva na tua casa a bomba. Já aconteceu assim com clientes minhas de entrar em contato com essas pessoas, aí eles levavam na casa da pessoa, assim, achei bem interessante. Mas tem uma coisa, eles não ensinam a usar a bomba. Não ensina. Não ensinam. Eu fui pesquisar no Google, meu melhor amigo. Isso. Porque não é tão simples assim. Não é tão simples. Tem que montar a máquina. Tem que montar, né? Não é complicado, mas, né, tem que montar. Mas para quem não tem noção. Então, assim, eles não ensinam a usar e também não ensinam, assim, os protocolos de extração, de higiene. Eles não orientam nada. Então, se alguém precisar desse tipo de orientação, aí precisa ver ou com uma consultora de amamentação, ou a Rebame também normalmente faz essa orientação. Aqui também é legal da licença maternidade, né? Que tem 1 ano de licença, né? É isso, Isso, né? Tem essa licença de 1 ano, então acho que é um bom incentivo, né? Um ótimo incentivo para quem quer amamentar. No Brasil a gente tem aí 4 meses, podendo chegar aos 6 meses, né? Dependendo aí da empresa. Então é um ótimo incentivo. E tem uma coisa também, né, que as mulheres que querem voltar ao trabalho aqui na Alemanha antes de 1 ano, tá, tem uma lei alemã, então, que você pode, por exemplo, que te dá o direito, então tem uma lei alemã que te dá o direito a você ter pausas para ordenhas. Oh, que legal! Então, existe isso também, tá? Então, pessoas que querem voltar a trabalhar antes, né, de 1 ano, aí depende, né, cada caso é um caso, a gente tá falando aqui de forma geral, mas existe uma lei aí de incentivo, então, de que essas pessoas podem fazer essas pausas para poder ordenhar, né, tirar o leite, armazenar e poder levar para casa depois, né? Oh, que legal! E isso também é outra coisa, né? Eles não orientam como você faz ordenha, como você faz estoque, como você congela, tudo isso. Porque tem que ter muita higiene, né? Pra guardar o leite e dar pro bebê novamente.
Leite não pode ficar na porta da geladeira, igual o ovo. Eu falo que é igual o ovo, não pode ficar na porta da geladeira, né? Então tem que ficar na parte mais fria da geladeira, do freezer. Então essas orientações é bom procurar um consultor de amamentação para bolar todo esse plano, esse planejamento para quem vai voltar a trabalhar antes. Ou quem vai sair também, vai precisar se ausentar. Sair, né? E fora os outros benefícios que tem aqui, né? O Muttergeld, Kindergeld, que todos têm direito, né? Isso, exatamente. Então, o Kindergeld, por exemplo, tem direito até 18 anos, podendo ser estendido, acho que até 21, se eu não me engano. Então, acaba sendo um dinheiro que ajuda, né? Tem uma lei alemã de benefício para mulheres que vão voltar a trabalhar antes de 1 ano. Então, no caso, para essas mulheres que vão voltar a trabalhar, elas têm o direito... Ela tem o direito de se ausentar do trabalho? Ela tem direito a 2 pausas. 2 pausas por dia? Sim. Que interessante. Uma coisa assim, né, acho que a gente falou de alguns pontos positivos em relação no aleitamento aqui na Alemanha, né, como os benefícios, aluguel de bomba, a possibilidade de ter uma consultora de amamentação no hospital, mas esse hospital normalmente é o Hospital Certificado Amigo da Criança, né, a gente falou sobre isso. Que mais? O mínimo de licença de 1 ano. E atualmente a Alemanha está fazendo um novo planejamento para a Alemanha se tornar um país mais pró-amamentação. Né? Então, desde 2020, 2021, veio como se fosse, assim, eles passaram por uma auditoria na Alemanha e consideraram a Alemanha como um país moderado em termos de amamentação. Né? Então, por que moderado? Porque aquilo que eu falei para você, né, Fernanda, de que se a gente pensar que 80% das mulheres elas têm o desejo de amamentar, né? Na Alemanha tem um estudo que fala que somente 13% chegam até o 6º mês amamentando. Nossa, é muito pouco. Nossa, muito baixo. E aí tem um outro estudo que fala que somente 8% chegam à amamentação até o 6º mês. Então, assim, é muito baixo. E aí a gente pega o dado do Brasil, que é em torno de 40%, 45%, que chega ao 6º mês. Né? Mesmo com toda a questão de trabalho no Brasil, né? Que é tipo assim, 4 meses a pessoa já está trabalhando, Exato. A mãe já está trabalhando e tal, e mesmo assim ela consegue manter. Né? Então, e aqui parece que querem se livrar de uma vez. Né? Assim, é claro que esse dado ele tá longe de ser perfeito, porque eles gostariam de chegar a 70%. O Brasil, a meta deles é chegar no pelo menos 70%. O que a gente tem aqui na Alemanha, que é um ponto negativo, e a gente vai começar a falar talvez nesses pontos, é que a indústria bate muito forte, né? A indústria do leite artificial. Então, né, como a gente estava falando, muitos hospitais que não são certificados Amigo da Criança, eles te dão uma amostra, por exemplo, né, de leite artificial, ou então você nem pediu e chega pelo correio. Isso já aconteceu com algumas pessoas. Esses kits de boas-vindas, né, também acontece de sempre vir algum bico artificial, por exemplo, ou uma mamadeira, uma chupeta, ou uma fórmula. Todos, né? Então, assim, querendo ou não, aí você vai falar assim, poxa, mas qual o impacto disso, né? Porque nós, como adultos, a gente que escolhe se a gente quer dar ao nosso filho ou não, né? Mas, na verdade, aquilo fica no nosso subconsciente e a gente não percebe. Então, a gente fala assim, não, mas qualquer coisa eu tenho ali, eu vou usar aquilo. Né? Porque, e se eu precisar? Eu tenho que ter alguma coisa. Sim, o maldito marketing já fica ali na tua cabeça martelando. Eu até lembro que quando... Desculpa os marqueteiros. Eu peguei um kit... Sou fã de vocês, na verdade. Eu ganhei um desses baby food, como cara, dei uma mamadeira, eu acho que não lembro como. Você falou, mas nossa, olha que legal, já tem uma mamadeira.
assim, não tem necessidade. Sabe? É claro que, né, Fernanda? Por que tinha aquela mamadeira? É claro que a gente não tá falando... Não sabe, né, o que vai acontecer. A gente não sabe. Decide se quer amamentar ou não, né? Eu, graças a Deus, eu usei até essa mamadeira que eu ganhei. Não precisei, comprei outra, né? Mas eu usei ela. E também só deixando bem claro que a gente super respeita quem quer ou quem não quer amamentar também, né? É a decisão de cada mulher sabe das suas dificuldades. Tanto que até lembro que no hospital, no dia que eu ganhei o Benício, tinha uma moça da Itália que ganhou o neném. Estão dividindo o quarto, né? Dividindo o quarto, assim. Ela foi amamentar o bebê num dia, no outro dia, menina, o peito dela era só ferida. Eu nunca tinha visto, não dá pra acreditar como de um dia pro outro aquilo aconteceu. E daí tinha umas enfermeiras que começaram a insistir pra ela continuar, e ela chorando de dor, começou a dar pus de um dia pro, assim, impressionante. Até que o marido dela rodou a baiana. O marido dela chegou, a mulher tava chorando, assim, sabe? O neném berrando de fome, que não conseguia mamar. E a menina era grande, hein? A menina era grande. Do tamanho do dele. O marido dela chegou e falou bem assim, ninguém mais vai obrigar minha mulher a amamentar. E assim, ela nunca amamentou a filha dela, sabe? E não foi porque ela não tentou, porque eu tava do lado, eu acho que ela passou um dia inteiro com a neném no peito, e por isso que deu aquelas feridas, sabe? Tanto que eu nem imaginava que isso poderia acontecer, sabe? Tão rápido. Mas assim, né, por exemplo, o que eu penso de uma situação como essa, né? Por exemplo, se a equipe ali tivesse dado um suporte para essa mãe já no início... Tanto que ela falava quando a neném começou a pegar, ela falava, não, tá certo. Só que assim, ninguém foi olhar como a neném tava pegando no peito, sabe? Faltou muito suporte no hospital. Exato, então assim, a gente já começa por aí, né? Então, qual é que é esse suporte? Né, assim, nos hospitais. Eu me lembro, acho que dos meus 2 filhos, de eu chegar sempre a apertar lá aquela campainha e pedir auxílio. Eu falava assim, venha ver se tá bem, tá bem colocado. Elas vinham, olhavam assim, tá bom, e já saía. E assim, ninguém avaliava se o bebê estava realmente engolindo, se realmente estava numa posição boa. Depois que eu vi que tem que olhar aqui a gargantinha, se ele tá fazendo. E sim, pra mim também ninguém falou nada. Então, sabe? assim. Foi muito. A Fernanda tava bem segura, assim, bem segura. Eu achava que eu não tinha leite, sabe? Então, assim, é complicado isso, né? Quando às vezes você tá ali naquela situação que, sei lá, ou se você passou por uma cesárea, tá de ponto. Mesmo por um parto normal, você tá cansada, né? Aí você pede ajuda, a pessoa vem, ou ela olha e não, tá bom, e sai, ou ela vem com a cabeça do neném assim, ela pega, bota o neném ali e sai. Ela nem te explica como é que pega, como é que você conseguiu essa mágica? Eu falava, mas como é que você conseguiu, né? Então, assim, esse apoio é uma coisa que, assim, é complicada dentro do ambiente do hospital, que eu também não tiro a parte delas de que o trabalho delas já é muito corrido. Sim, eu sei que existem poucas para muito... É muito corrido, por isso né? que tá cheio de vaga aí para enfermeiras e tudo mais, nos hospitais aí, pra audiência, se vocês quiserem, entre em contato aí, que a gente pode passar o contato de pessoas para ajudar você. Então é muito corrido, assim, o ambiente de trabalho delas, né? Então por isso que eu falo, assim, começou a dar ruim, já corre atrás de alguém para olhar, para ver o que está acontecendo, porque... E para muitas delas é mais fácil dar uma mamadeira ali, já se livra do problema. Porque não é para doer, né? Não é para doer, não é para... Tem uma fase de adaptação, é um processo, todo mundo tá aprendendo, a mãe tá aprendendo, o bebê tá aprendendo, mas não é para chegar nesse nível, né? Como você falou, de um dia pro outro... Imagina, muito rápido. Tava tudo destruído. E assim, eu sempre falo, como essa mãe tentou? Porque assim, pro peito ter ficado daquela maneira em um dia, ela passou o dia todo amamentando o neném. Gritando, e realmente a gente chama ela, tá certo, mal olha o neném. Enfim, né, eu sei que o trabalho delas também é puxado, mas... Então agora uma pergunta bem objetiva, como que é pra vocês, mamães aí, tá lá no meio da rua, né, o neném ficar com fome, coitadinho, aí vai dar de mamar. Como é que é a percepção assim do pessoal pra
em relação tipo Brasil e Alemanha, assim, em locais públicos, como é que vocês veem isso? A tua experiência, Fernanda, você achou muito A complicado? minha experiência, o Benny sempre mamou bastante, né? Que ele é um bebê grande. E eu lembro que logo que eu chegava no hospital ou ia em qualquer lugar, assim, ele já logo, que ele ia mamar, ele já logo mandava eu sair e mandava para outra sala. Sabe? Eu achei muito estranho. Pensei, meu, por quê? Tanto que a gente Até no hospital, né? Chegou em restaurante, se o neném mamava, eles pediam pra mim ir pra outro lugar. Daí eu pensei que Tomás, meu Deus, gente, que coisa estranha. E tá todo mundo comendo, né? E a gente também passou, depois disso, a gente passou 3 meses no Brasil, e lá eu amamentava em qualquer lugar, assim, super normal. Nunca ninguém, não teve nunca ninguém que ficou me olhando por amamentar no meio da rua, por amamentar no restaurante. Isso pra mim foi uma coisa que chamou muito minha atenção. E que nem agora o Ben, ele é um bebê grande, parece que ele tem mais de 1 aninho. Quando ele amamenta também as pessoas ficam olhando, porque eu acho que eles pensam que ele é um bebê muito grande, muito mais velho do que ele é. Tá com barba aí, mamãe. Mas é engraçado essa percepção mesmo, porque às vezes assim, eu vejo aqui na Alemanha, a pessoa tá andando distraída, e aí, sei lá, a Fernanda tá sentada num banco lá na praça dando de mamar, né? A pessoa, tipo, sabe quando ela vira o pescoço e vira de novo pra ver, assim, sabe? Tipo, como assim? Cara, natural? Sei lá, não sei. É a nossa percepção, pelo menos. Não, eu tenho sim essa percepção. Quando eu tava com as minhas crianças e eles mamaram bastante também, os dois mamaram bastante, eu sempre tentei ser o mais discreta possível. Nunca, assim, fui de me esconder por amamentar. Nunca usei aquele lenço, assim, por cima pra amamentar eles, nem nada. Mas eu sempre tentei ser o mais discreta. Então, assim, já amamentei nos lugares mais doidos, assim. Eu acho doido, né? Sei lá, no IKEA, no meio lá das gôndolas, já amamentei no IKEA. Senta no sofazinho do IKEA. Eu já amamentei dentro da Bauhaus, no canto lá das piscinas. Eu tava andando com ele no carregador, aí ele começou a chorar, já amamentei lá no meio da Bauhaus. Já amamentei em provador de loja. Também já amamentei em provador de loja, no chão do aeroporto, já amamentei no chão do aeroporto. Mas as pessoas realmente, assim, acho que elas têm olhares julgadores, né, aqui na Alemanha, assim, tem um olhar julgador. E às vezes pode ser que você já ouvi histórias de pessoas que nem te conhecem, pararem, né, e falar assim, nossa, quantos anos tem? Nossa, tá muito grande, né? Você não acha que tá muito grande pra mamar? Já ouvi. Né? Sim. Então, assim, aí eu falava, tá bom, e desconversava e, sabe, eu nunca... Tem que olhar pro outro e sair pelo outro. Mas aí vai exatamente de encontro da estatística que você falou, Sim. né? Se, sei lá... Se só quando é bem pequenininho... sei lá, que vão, sei lá, 10% só passa do 6º mês. Então, na cabeça deles, né, o senso comum, talvez, das pessoas, seja que é bem pequenininho. Se tá maior ali, já devia ter parado, sabe? Então, acho que talvez essa é a diferença, Sim. né? Brasil. Sim, acho que é essa a diferença. No Brasil é mais comum, né? Sem contar que a Alemanha é um país assim mais velho, nasce poucas crianças, né? Para a densidade demográfica deles, nascem poucas crianças, então eles não estão muito acostumados, acho, a ver criança mamando. Mas eu acho que agora, com o corona aí, o pessoal acabou de assistir o YouTube inteiro, Netflix. Gente, porque o Instagram todo tá grávido. O Instagram tá grávido. Eu falei pro Fernando, não mexe aí, que daqui a pouco... Cuidado não mexe com a água, hein? Meu irmão do Benício. Cuidado com a água. Gente, é impressionante. É muita mulher grávida. Muita. A água da Alemanha tá boa, gente. Vocês que se cuidem. E só para finalizar aqui também, queria deixar claro que também o leite humano, né, é considerado o melhor alimento do mundo, né? Fê, tu que pode falar melhor do que eu sobre isso. Os benefícios que traz para uma criança amamentar, eu acho que não tem nem como numerar, né? São muitos os benefícios, então se a gente comparar leite com leite, né, então leite, né, humano com o leite da fórmula, ou mesmo leite de vaca, né, são coisas totalmente diferentes. Tem até um placar, assim, que é usado muito em cursos de amamentação, que é uma lista, assim, né, então, assim, de um lado tem uma coluna enorme sobre todos os
ingredientes e minerais e todas as coisas boas que tem dentro do leite, né, humano. E no da fórmula tem um tantinho assim, um parágrafo. Né? Então já mostra que realmente são leites diferentes, né? E para quem não sabe, a fórmula é do leite de vaca, tá, gente? A fórmula é o leite de vaca em pó. Pô, eu li uma fortificado. Vez, eu não sabia. Eu li uma vez, talvez você saiba, que o leite mais próximo do materno é o de cabra. Então, existe essa ideia da questão dos animais, né? Qual o leite que se aproxima mais ao leite humano. No fim das contas, que eu acho assim, ele é incomparável, né? Assim, ele é incomparável. E mesmo o leite de cabra tem fórmulas que são à base de leite de cabra. Né? Existem fórmulas à base de leite de cabra também. E falar também sobre o primeiro leite, né, que a gente produz já na gestação. Então, quando a gente fica grávida, nós mulheres ficamos grávidas, o primeiro leite que a gente produz é o colostro, considerado o líquido de ouro. E esse colostro a gente já tem desde a metade da gestação. Então, lá para 20 semanas, nós já produzimos colostro, né? A gente não vê ele é de pouca quantidade, mas a gente acredita nele. E o colostro, ele é considerado como a primeira vacina do bebê, né? Cheia de anticorpos. Então, pensando aí em corona agora, né? Estão estudando atualmente o uso do leite humano para combate de Covid prolongada. Olha aí. As novas pesquisas aí estão avançando e usando o leite, né, das mulheres contra o coronavírus. Então, principalmente essas pessoas que ficam com o Covid prolongado, né, com os sintomas ou positivo do Covid a longo prazo. Então, já estão estudando aí os benefícios do leite. Muito interessante. E Fê, que conselho tu daria para uma mãe que tem muito desejo de amamentar? Olha, procure informação sobre amamentação, né? A amamentação, ela não é instintiva. Como eu falei para vocês, 80% das mulheres tem dificuldade na amamentação. Então, se você é dos 20%, considere-se, né, uma sortuda de não ter tido nenhum tipo de problema, mas busque informação. É possível você fazer um pré-natal voltado para a amamentação ainda na gestação, né? Então, a gente tem fatores de risco que acontece durante a gestação que podem impactar na amamentação depois. Um exemplo é as cirurgias de redução de mama, por exemplo, né? Então a gente vive num país, no Brasil, né? Considerado um dos países que mais fazem cirurgia plástica, né? Então pessoas que fazem essa redução de mama podem ter impacto na amamentação. Mulheres que passaram por diabetes gestacional também pode impactar a amamentação, né, logo de cara. Então, demorar o leite descer, por exemplo. E aí, como é que faz quando o leite demora a descer, né? Então, são coisas que a gente já pode orientar na gestação, durante o período de gestação, para você já começar aí já com o pé mais direito possível. Porque a gente se prepara o nosso 50%, mas a gente não sabe o 50% do bebê, não sabe quem é o bebê que vem, né? Com certeza. Então esse é o meu conselho, se você deseja amamentar, fazer esse pré-natal, e se der tudo certo, ótimo, né? Que bom, mas se não estiver dando certo, procurar uma consultoria de amamentação o quanto antes, para não virar uma bola de neve, né, enorme, porque a gente sabe que o pós-parto é cansativo e que quanto mais o tempo passa, mais cansaço a gente fica, então reverter fica daí mais difícil, né, mais cansativo. Tá bom, Fê, muito obrigada, adorei o nosso papo. Hoje eu aprendi várias coisas que talvez eu tivesse aprendido antes.
teria me ajudado, mas pensar numa gestação futura, se eu ter outro filho, já vou estar bem mais preparada. Com certeza, né? É isso aí. E para quem quiser mais informações, é só me seguir lá na rede social, Fernanda Perim, _mamababy, ou também pelo meu site, www.fernandaperim.com. Obrigada. Show de bola. Agradeço a presença e até a próxima. Valeu! Tchau!